A luz dourada de março filtrava-se pelas cortinas da minha cozinha em Lisboa, pintando as paredes com aquele tom quente que sempre me fizera sentir em casa, sempre, até este momento. Agora, enquanto seguro o telemóvel do André nas minhas mãos trêmulas, percebo que há manhãs que dividem a tua vida num antes e num depois. Eram 7h15 da manhã de uma terça-feira qualquer. O café pingava na máquina, os ovos mexidos crepitavam na frigideira e as minhas gêmeas de 9 anos, Inês e Rita, tomavam o pequeno almoço com cereais enquanto discutiam sobre quem usara o último marcador cor-de-rosa para o trabalho de artes. A rotina perfeita de uma família portuguesa comum nos subúrbios de Lisboa. O André estava no duche, a trautear aquela melodia que lhe ficara na cabeça toda semana. Algo que ouvira no Spotify durante a corrida matinal pelo passeio do Parque das Nações. Tinha esse hábito desde que casamos há 11 anos, correr ao amanhecer, tomar banho a cantar, descer para o pequeno almoço com o cabelo ainda úmido e aquele sorriso que me apaixonara quando eu tinha 19 anos na Universidade de Lisboa. «Mamã, o telemóvel do papá tá tocando altíssimo!» gritou a Inês desde a sala de estar, e imediatamente seguida pelo eco da Rita. «Pois, não para de tocar!» Sequei as mãos no pano da cozinha, aquele verde com pequenos cactos que a minha sogra, Teresa, nos oferecera no Natal. Um pormenor tão insignificante, mas agora recordo-o com uma clareza que dói. É estranho como a mente se agarra às pequenas coisas quando teu mundo está prestes a desmoronar-se. «Já vou, meninas!» gritei enquanto caminhava pelo corredor de madeira laminada, os meus chinelos de unicórnio, um brinquedo brincalhão do André pelo meu 30º aniversário, fazendo aquele som suave contra o chão. O telemóvel vibrava contra a mesa de centro de vidro, cada toque como um batimento cardíaco acelerado. Um número conhecido. Hesitei por um momento. O André era muito cioso da sua privacidade telefônica, respondia sempre pessoalmente, mantinha o aparelho sempre por perto. Mas a água ainda corria no duche do segundo andar, e quem quer que tivesse a ligar parecia insistente. 8, 9, 10 toques. Deslizei o ecrã para atender. «Olá?» A minha voz saiu como um sussurro rouco. Tenho certeza de que a pessoa do outro lado não me ouviu. O silêncio prolongou-se na linha, interrompido apenas pelo som tênue de alguém a respirar. Depois, suave como seda e devastador como uma faca a traspassar o coração, chegaram as palavras que me perseguiriam para sempre. «Amor, esqueceste-te outra vez do teu relógio e dos óculos de som no meu carro.» O meu sangue transformou-se em água gelada. A voz era gentil, íntima, falava com alguém que claramente amava, alguém que pensava ser o André. Tentei falar, corrigir o erro, mas a voz continuou, alheia ao meu choque. «Amamos tanto minha vida. Vejo-te à tarde como sempre.» A linha caiu. Fiquei ali, paralisada na minha sala, rodeada pelas evidências da nossa vida feliz. Fotografias de família na prateleira da lareira, os desenhos das meninas colados no frigideiro com ímãos coloridos, os óculos de leitura do André, cuidadosamente dobrados na mesinha lateral. O meu mundo inteiro vacilou sobre o seu eixo. A voz, meu Deus, a voz! Conhecia aquela voz. Ouvira-a em todos os encontros familiares, em cada jantar de Natal, em cada celebração e crise que moldara a minha vida adulta. Ouvia-a sussurrar canções de embalar as minhas bebês quando eram recém-nascidas, oferecer consolo quando meu pai teve o seu ataque cardíaco há 3 anos, partilhar segredos em chamadas noturnas quando lutei contra a depressão pós-parto. A minha estremularam tão violentamente que quase deixei cair o telemóvel. A minha respiração tornou-se curta e superficial e por um momento pensei que desmaiaria ali mesmo, sobre o nosso tapete persa, aquele que compráramos juntos no nosso 8º aniversário durante uma viagem romântica a Évora. Porque aquela voz amorosa e íntima, sussurrando palavras doces ao meu marido, pertencia a alguém que nunca, jamais deveria falar com o André dessa maneira. Alguém que sentava à nossa mesa todos os domingos. Alguém que cuidava das minhas filhas quando o André e eu precisávamos de uma noite a só.
Alguém que me chamava de filhinha e trazia empanadas caseiras e conhecia cada detalhe do meu casamento, das minhas esperanças, dos meus medos. A mulher que, aparentemente, estava me apunhalando pelas costas enquanto me sorria na cara. O som dos passos do André a descer as escadas me trouxe de volta à realidade. Em 30 segundos, estaria na cozinha agindo como o marido perfeito que eu acreditava que era, enquanto eu teria que fingir que o meu mundo não acabara de explodir. Coloquei o telemóvel exatamente onde o encontrara e forcei-me a mover-me normalmente, a respirar normalmente, a ser a esposa e mãe que fora apenas 5 minutos antes, mas por dentro já estava a planear a minha vingança. Porque se havia algo que aprendera com o meu pai, o mecânico mais respeitado de toda a Lisboa, era que quando alguém destrói algo que amas, não o consertas, desmontas peça por peça até descobrires exatamente o que falhou. E depois garantes que nunca mais volta a funcionar. Bons dias, querida, disse o André ao entrar na cozinha, o cabelo ainda a pingar do duche. Beijou-me a face como sempre, mas desta vez estremeci antes de conseguir evitar. Estás bem? Perguntou, e ouvi algo na sua voz. Preocupação, mas também cansaço, como se tivesse estado à espera deste momento. Perfeitamente, consegui dizer, só a pensar na apresentação para o cliente Almeida. Era mentira. Tinha terminado essa apresentação 3 dias antes, mas o André acenou com a cabeça e pegou na sua chávena de café, aparentemente aliviado com a explicação. Meninas, 5 minutos antes de irmos para a escola, gritou. E elas vieram a correr, mochilas a saltitar, a Inês agarrada ao seu livro do Harry Potter, a Rita já a falar sobre o projeto de ciências que tinha de entregar na sexta. Observei esta rotina matinal desenrolar-se como acontecera centenas de vezes antes, mas agora tudo parecia diferente. Errado, como se estivesse a ver estranhos a representar uma peça sobre a minha vida. Quando o André alcançou o telemóvel, o meu coração bateu contra as costelas. Tocaria outra vez? Ela voltaria a ligar. Mas ele apenas olhou para o ecrã e meteu-o no bolso. Até logo, querida, disse, beijando uma testa. Amo-te. As palavras pareceram vidro no meu peito. Como podia dizer-me isso? Quando o dizia a outra pessoa? Quando essa outra pessoa era... Não conseguia nem sequer pensar nisso. Ainda não. Precisava de provas. Precisava de estar absolutamente certa antes de deixar que esta suspeita destruísse tudo. Mas quando o vi caminhar para a porta, com as nossas filhas, a brincar sobre algo que as fazia rir, senti a primeira fissura do que se tornaria um colapso total, porque no meu coração, naquele lugar onde vive o instinto, já sabia a verdade. O meu marido estava a trair-me, e a mulher que me criara como sua filha era a quem estava a ajudá-lo a fazê-lo. O dia estendeu-se infinitamente à minha frente. Tentei trabalhar nos meus desenhos gráficos, mas cada vez que abria o portátil, a minha mente regressava àquela voz familiar e querida, pronunciando palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Encontrei-me a mover-me pela casa como uma detetive na minha própria vida, reparando em coisas que nunca notara antes. O telemóvel do André, sempre de ecrã para baixo, nas superfícies. O novo hábito de atender chamadas lá fora, alegando que eram relacionadas com o trabalho. A forma como começara a trabalhar até mais tarde com mais frequência, ficando na clínica veterinária para papelada ou reuniões de pessoal. E os presentes. Pequenas coisas que atribuíra à sua consideração. Roupa nova de ginástica, porque achei que ficarias incrível com esta cor. Um colar, só porque eu vi e pensei em ti. Jantares em restaurantes mais sofisticados, sem ocasião especial. Presentes de culpa. A compreensão atingiu-me como um murro físico. Ele estava a comprar-me presentes para aliviar a sua consciência. Quando as meninas regressaram da escola, sentia-me como se mal me estivesse a aguentar. Irromperam pela porta cheias de energia e histórias do seu dia, e forcei-me a ouvir, a responder apropriadamente, a ser a mãe delas, mesmo que o meu mundo estivesse a desmoronar-se.
Mamã, a tia Teresa pode vir este fim de semana? Perguntou a Rita quando entrei na sala de estudos. Prometeu ensinar-me a fazer aqueles pastéis de nata que adoro. A menção do seu nome enviou gelo pelas minhas veias. Vamos ver, amor, consegui dizer. Ela é melhor, acrescentou a Inês, sem levantar os olhos dos seus problemas de matemática. Espero que quando cresça, encontre alguém tão cool como a tia Teresa para casar. Tive que me desculpar para ir à casa de banho, onde me sentei na borda da batanha e chorei silenciosamente o quanto pude, todo o meu corpo a tremer com o esforço de manter tudo dentro de mim. Nessa noite, depois que as meninas estavam na cama, sentei-me frente ao André na nossa mesa de cozinha, observando-o como revia dossiês de pacientes e fazia anotações com a sua letra cuidada de médico. Parecia tão normal, tão parecido com o homem por quem me apaixonei, que por um momento quase me convenci que imaginara tudo. André, disse suavemente. Ele levantou a cabeça, a caneta ainda no ar sobre os papéis. Amas-me? Algo cintilou na sua cara. Surpresa, culpa, algo que não consegui identificar completamente. Claro que te amo. Que tipo de pergunta é esta? Não sei, disse honestamente. Tenho pensado em nós ultimamente, no nosso marido. Estás feliz? Largou a caneta e estendeu a mão por cima da mesa para segurar a minha. O seu toque, outrora tão reconfortante, agora parecia estranho. Joana, de onde vem isto? Fiz algum de errado? A preocupação na sua voz soava genuína e, por um momento selvagem, considerei contar-lhe tudo. Sobre o telefonema, sobre as minhas suspeitas, sobre como o meu coração parecia estar a ser lentamente esmagado num torno. Mas não consegui. Ainda não. Porque se estivesse enganada, se de alguma forma impossível estivesse enganada, teria destruído o nosso marido por nada. E se eu tivesse razão? Se eu tivesse razão, precisava de ser inteligente sobre o que viria a seguir. Não, disse finalmente. Não fizeste nada de errado, só amo-te. Amo a nossa família. Quero garantir que nunca tomemos por garantido o que temos. Ele apertou a minha mão, mas o seu sorriso não chegou completamente aos olhos. Não tomaremos, prometo-te. Outra mentira. Eu estava a tornar-me numa especialista em reconhecê-las. Nessa noite, fiquei acordada a ouvir o André respirar ao meu lado, perguntando-me a quanto tempo me estaria a enganar, se a mulher que suspeitava era apenas a mais recente ou se houvera outras, se algo na nossa vida juntos fora real. Mas, acima de tudo, perguntei-me sobre ela, sobre a tia Teresa, que me segurara quando chorei, que celebrara cada marco na minha vida, que se sentara à minha mesa da cozinha no domingo passado e me olhara nos olhos enquanto planeava o seu próximo encontro com o meu marido. Como podia alguém fazer isso? Como podia alguém que dizia amar-te destruir-te tão completamente? Enquanto as horas avançavam e o amanhecer se aproximava, tomei uma decisão. Ia descobrir a verdade, toda ela, e quando o fizesse, haveria um inferno a pagar. A manhã seguinte chegou com aquela luz cinzenta e fria típica de março em Lisboa, espelhando perfeitamente o meu estado de espírito. Depois de o André ter ido para o trabalho e as meninas para a escola, sentei-me na minha casa vazia, com uma chávena de café que arrefecera há 1 hora, a tentar decidir por onde começar. Podia confrontá-lo diretamente, mas ele apenas negaria. Podia confrontar a tia Teresa, mas sem provas, ela também negaria. E se estivesse enganada? Meu Deus, e se de alguma forma estivesse enganada? Teria acusado a minha tia de ter um caso com o meu marido com base apenas numa chamada telefónica. Mas não estava enganada. No fundo dos meus ossos, naquele lugar onde vive o instinto, sabia que não estava enganada. Comecei pelo portátil do André. Sempre tivemos as palavras passam do outro, um sinal de confiança no nosso casamento, que agora parecia uma ironia amarga. O computador dele continha principalmente ficheiros relacionados com trabalho veterinário e fotos das meninas, mas notei que ele apagara recentemente o histórico de navegação.
Isso era novo. O André não era particularmente habilidoso com tecnologia. Costumava deixar acumular meses de dados de navegação sem pensar nisso. O e-mail dele também estava limpo, suspeitosamente limpo. Não havia mensagens pessoais com mais de uma semana, nada que parecesse remotamente romântico ou secreto. Mas havia uma pasta nova que nunca vira antes, intitulada Conferências Veterinárias. Estava vazia. As minhas mãos tremiam enquanto verificava as contas dele nas redes sociais. Tudo parecia normal. Fotos de família, atualizações do trabalho, um vídeo engraçado ocasional. Mas quando olhei para o histórico de mensagens privadas, o meu coração afundou-se. Havia conversas eliminadas, muitas delas. Os fios de mensagens mostravam lacunas onde trocas inteiras tinham sido removidas. Não era detetive, mas também não era estúpida. As pessoas não apagam conversas inocentes. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto e quase saltei da cadeira. Era da tia Teresa. Olá, filhinha. Estava a pensar passar por aí esta tarde com aquele pão de banana que tanto gostas. Pode ser? Olhei para a mensagem. O meu estômago a revolver-se. Ela queria vir, sentar-se na minha cozinha e sorrir-me e perguntar-me pelo meu dia, tudo enquanto mantinha um acaso com o meu marido. Respondi. Na verdade, não me estou a sentir bem hoje. Melhor noutro dia. A resposta dela chegou imediatamente. Oh não! O que tens? Precisas que vá buscar as meninas à escola? Mesmo agora, mesmo sabendo o que sabia, ela continuava a desempenhar o papel de tia preocupada. Era quase impressionante de uma forma retorcida. Só cansada. Ficarei bem. Cuida-te, amor. Gosto muito de ti. A palavra amor deu-me vontade de atirar o telemóvel à parede. Passei o resto da manhã a verificar tudo o que me ocorrera. Extratos de cartão de crédito, registros telefónicos, qualquer coisa que me pudesse dar uma pista sobre o que estivera a acontecer debaixo do meu nariz. Os registros telefónicos foram reveladores. Nos últimos 6 meses, houvera dezenas de chamadas e mensagens entre o número do André e um que reconhecia como sendo da tia Teresa. Muitas delas durante as horas de trabalho, quando eu assumiria que ele estava com pacientes. Algumas eram tarde na noite, depois de eu ter ido dormir. Imprimi tudo, as minhas mãos agora firmes, agora que tinha uma tarefa em que me pudesse focar. Provas. Estava a construir um caso como se me estivesse a preparar para um julgamento. Os extratos de cartão de crédito também mostravam algo interessante. Despesas em restaurantes onde nunca estive, sempre para 2 pessoas, uma florista que não reconhecia, uma compra numa joalharia há 2 meses, a mesma semana em que ele me deu aquele colar, sem motivo. Ele comprara presentes para as 2. O pensamento deu-me náuseas físicas. Quando as meninas regressaram da escola, tentei agir normalmente, mas a Inês, perspicaz como sempre, notou que algo estava errado. Mamã, os teus olhos estão vermelhos. Estás doente? Só alergias, querida. Menti puxando-a para um abraço. Ela cheirava a giz e a terra do recreio e à inocência, e abracei-a um pouco mais forte do que devia. Podemos ligar para a tia Teresa? Perguntou a Rita. Quero contar-lhe a história que escrevi em português. A forma casual como a amavam, como confiavam nela, tornava tudo muito pior. Ela não estava apenas a trair-me a mim, estava a trair as meninas também. Elas adoravam-na e ela estava a ajudar a destruir a família delas. Talvez mais tarde, disse eu. Agora vamos focar-nos nos trabalhos de casa. Nessa noite, o André chegou em casa com flores, margaridas do supermercado, mas flores ainda assim. Outro presente de culpa. Qual é a ocasião? Perguntei, embora já soubesse. Nenhuma ocasião. Só queria lembrar à minha mulher linda que a amo. A encenação estava a tornar-se cansativa para ambos, suspeitava. Jantámos como uma família normal, ajudámos as meninas com os trabalhos de casa como pais normais, vimos televisão juntos como um casal normal, mas por baixo de tudo, sentia-me como se estivesse a afogar-me em lentiras. Depois de as meninas estarem a dormir, desculpei-me para tomar um banho. Em vez disso, sentei-me no chão da casa de banho e liguei para a única pessoa em que podia confiar com este desastre. Papá, sou eu. Preciso de falar contigo sobre algo. Podes vir amanhã enquanto o André estiver no trabalho? O Antônio Costa fora minha rocha toda a minha vida.
Se havia alguém no mundo que podia me ajudar a perceber o que fazer a seguir, era ele. Claro, filhinha, disse, e eu podia ouvir a preocupação na sua voz. Está tudo bem? Não, disse, e foi a primeira coisa completamente honesta que disseram todo dia. Tudo está muito mal. O meu pai chegou às 10 da manhã exatamente como prometido. O Antônio Costa nunca falhava uma promessa. Era um homem de rotinas, de mãos calejadas, de anos a consertar motores na sua oficina em Alvalade. Trazia um saco de papel com pastéis de nata da pastelaria do bairro, o que me fez sorrir apesar de tudo. Era tão típico dele pensar que um doce poderia resolver qualquer problema. Joana, minha menina, o que se passa? Perguntou assim que entrou, colocando o saco na bancada da cozinha e fixando-me com aquele olhar que sempre conseguia arrancar-me a verdade, mesmo quando eu era criança e tentava esconder que partira um dos seus vasos favoritos. Sentei-o à mesa da cozinha e contei-lhe tudo. A chamada telefônica, a voz da tia Teresa, as chamadas e mensagens nos registros telefônicos, os presentes de culpa. Enquanto falava, ele ficou em silêncio, os seus olhos castanhos, iguais aos meus, endurecendo a cada palavra. Quando terminou, a mandíbula dele estava tão cerrada que pensei que poderia partir um dente. Teresa, disse, finalmente, a voz baixa, quase um rosnado. A minha própria irmã. A dor na voz dele refletia a minha. A tia Teresa não era só minha segunda mãe. Era a irmã mais nova do meu pai, a bebê da família Costa que ele protegera e amara toda a sua vida. A traição dela não era só minha, era dele também. Estás absolutamente certa disso, Joana. Não há nenhuma possibilidade de ser um mal-entendido. Queria desesperadamente dizer que sim, que havia uma chance de estar errada, mas abanei a cabeça. Os registros telefônicos, papá, as mensagens apagadas, as despesas no cartão de crédito, não é uma coincidência. Ele passou a mão pelo cabelo grisalho, um gesto que fazia quando estava tentando manter a calma. O que queres fazer agora? Perguntou. Quero a verdade, disse. Quero saber há quanto tempo isso está acontecendo, até onde foi e por quê. Depois disso, não sei. Mas não posso deixar isso passar, papá. Não posso fingir que não aconteceu. Ele acenou com a cabeça, lentamente, como se estivesse pesando cada palavra. Precisas de um plano, então. Não pode simplesmente confrontá-lo e sem mais provas. O André é esperto e a Teresa, bem, ela sempre foi boa em manipular as pessoas. Se os confrontares agora, vão negar tudo e estarás de volta à estaca zero. Ele tinha razão. Precisava ser mais inteligente do que eles. Precisava ser fria, calculista, mesmo que por dentro estivesse gritando. Queres que eu fale com ela? Ofereceu o meu pai. Posso tentar perceber se ela deixa escapar alguma coisa? Não, papá. Isto é algo que eu tenho de fazer. Mas preciso da tua ajuda para outra coisa. Preciso que me ensine a como desmontar isso, peça por peça. Como você faz com os carros na oficina em Alvalade? Quero saber tudo antes de fazer qualquer coisa. O meu pai sorriu, um sorriso triste, mas com um toque de orgulho. És mesmo minha filha. Muito bem, vamos começar. Primeiro, precisas de mais provas concretas. Os registros telefônicos são um começo, mas não são suficientes. Precisas de algo que eles não possam negar. Passamos o resto da manhã a traçar um plano. Ele sugeriu que verificasse o GPS do carro do André, algo que nunca me ocorrera. A nossa carninha familiar tinha um sistema de navegação que guardava os destinos recentes. Se o André tivesse ido a algum lugar que não deveria, talvez houvesse um registro. Ele também sugeriu que instalasse uma aplicação de rastreamento no telefone dele, mas isso parecia demasiado arriscado. Se ele descobrisse, saberia que eu estava desconfiada e eu precisava da vantagem da surpresa. Em vez disso, decidimos começar pelas coisas simples. O meu pai ofereceu-se a perguntar casualmente à tia Teresa sobre seus planos para o fim de semana, para ver se ela mencionava alguma coisa sobre o André. Eu continuaria a monitorar o telefone e os cartões de crédito, mas de forma mais sutil para não levantar suspeitas. Quando ele se foi embora, senti-me um pouco mais forte, como se tivesse recuperado uma pequena parte de mim mesma,
mas também sabia que estava apenas no começo. Desmontar um carro é fácil quando sabe onde estão os parafusos. Desmontar um matrimônio, especialmente quando envolve alguém que considerava família, era território completamente diferente. Nessa tarde, enquanto as meninas faziam os trabalhos de casa, fui ao carro do André. O sistema de navegação era uma confusão de destinos, a maioria dos quais reconhecia: a clínica veterinária, a escola das meninas, o supermercado Continente. Mas havia um endereço que se destacava, um que aparecia várias vezes nas últimas semanas: uma morada num bairro residencial em Oeiras, a uns 20 minutos de nossa casa. Copiei o endereço e pesquisei no meu telefone. Era um prédio de apartamentos. Não havia nome associado, mas o meu estômago revirou com a possibilidade. Seria lá que eles se encontravam? Seria a casa dela? Ou um lugar que alugavam para os seus encontros? Não podia ir lá diretamente. Não ainda. Mas anotei a morada e decidi que no dia seguinte faria uma pequena viagem de reconhecimento. Só para ver, só para saber. Quando o André chegou à casa naquela noite, estava mais calado do que o geralmente. Perguntou-me como estava o meu dia, mas parecia distraído, como se sua mente estivesse em outro lugar. Talvez com ela. Jantar com os seus pais no domingo? Perguntou enquanto cortava um frango assado que eu preparara. A menção aos meus pais, sabendo que a tia Teresa provavelmente também estaria lá, fez-me engolir em seco. Sim, disse, forçando um sorriso. Será bom vê-los. Mas por dentro estava a planear. O jantar de domingo seria a minha primeira oportunidade de os observar juntos, de procurar sinais, de ver se conseguia apanhar algum olhar ou gesto que confirmasse as minhas suspeitas. Ia jogar o jogo deles, mas pelas minhas regras. E quando chegasse o momento, estariam a responder-me, quer quisessem, quer não. O domingo chegou com uma rapidez que me apanhou desprevenida. Durante toda a semana, vivi num estado de vigilância constante, anotando cada detalhe do comportamento do André, cada chamada que ele atendia fora da sala, cada vez que o seu telemóvel vibrava e ele o virava rapidamente. Também mantive um olho nas mensagens da tia Teresa, mas ela foi cuidadosa. Demasiado cuidadosa. As mensagens dela eram sempre inocentes, cheias de preocupação maternal e perguntas sobre as meninas. Era como se soubesse que eu poderia estar a observar. O jantar de domingo era na casa dos meus pais, uma tradição que mantínhamos desde que me mudara para Lisboa com o André. A minha mãe, a Clara, fazia o seu cozido à portuguesa e o meu pai abria uma garrafa de vinho tinto do Douro que guardava para ocasiões especiais. A tia Teresa sempre estivera presente nestes jantares, trazendo a sua energia calorosa e as suas histórias que faziam todos rir. Mas desta vez, a ideia de a ver sentada à mesa dos meus pais, a sorrir como se nada estivesse errado, fazia-me sentir um nó no estômago. Chegámos à casa dos meus pais em Telheiras por volta das 5 da tarde. As meninas correram para abraçar a avó enquanto o André levava uma garrafa de vinho branco como oferta. Eu fiquei para trás, a observar tudo, à procura de pistas. A tia Teresa já lá estava, a ajudar a minha mãe na cozinha. Quando me viu, abriu os braços com aquele sorriso largo que sempre me fizera sentir amada. «Joana, minha querida!» exclamou, puxando-me para um abraço. O seu perfume, o mesmo que usava desde que eu era criança, envolveu-me e por um momento quase esqueci tudo. Quase. «Estás tão elegante», disse ela, segurando-me pelos ombros e olhando-me de cima a baixo. «Esse vestido novo?» «Não, é velho, só não uso muito». Ela assinou com a cabeça e voltou para a cozinha, rindo com a minha mãe sobre uma história qualquer da vizinhança. Olhei para o André, que estava a conversar com o meu pai sobre futebol. Ele parecia relaxado, mas notei a forma como os seus olhos desviaram para a tia Teresa por uma fração de segundo quando ela riu. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. E doeu. Durante o jantar, sentei-me estrategicamente em frente à tia Teresa, com o André à minha direita. As meninas estavam ao lado da minha mãe, a falar sobre a escola e os amigos. Tudo parecia tão normal,
tão perfeito que, por momentos, questionei-me se estaria louca. Talvez tivesse imaginado tudo. Talvez a voz na chamada não fosse dela. Talvez o André não estivesse a trair-me. Mas então vi algo. Um pequeno gesto, tão subtil que provavelmente ninguém mais notou. A tia Teresa passou o prato de batatas ao André e os seus dedos tocaram-se por um instante a mais do que o necessário. Ele não olhou para ela, mas os cantos da sua boca curvaram-se num sorriso quase imperceptível antes de ele passar o prato adiante. O meu coração bateu tão forte que pensei que todos na mesa o ouviriam. Forcei-me a comer, a sorrir, a responder às perguntas da minha mãe sobre o meu trabalho, mas por dentro estava a gritar. Depois do jantar, enquanto os homens lavavam a louça e as meninas brincavam no quintal, fui para a sala com a minha mãe e a tia Teresa. Sentei-me no sofá a segurar uma taça de vinho que mal toquei e observei-as. A minha mãe estava a falar sobre um cruzeiro que ela e o meu pai estavam a planear para o próximo verão e a tia Teresa acenava com entusiasmo, sugerindo destinos. «Joana, por que não vem connosco?» perguntou a tia Teresa, virando-se para mim. «Tu e o André precisam de umas férias. Fale-lhes bem sair da rotina.» A audácia dela deixou-me sem fôlego. Como podia sugerir algo assim, sabendo o que estava a fazer? Como podia olhar-me nos olhos e fingir ser a tia amorosa que sempre fora? «Talvez», disse, forçando um sorriso, «mas sabes como é, o trabalho do André na clínica está sempre a ocupá-lhe o tempo.» Ela assinou com a cabeça, o rosto cheio de compreensão. «Pois ele trabalha tanto, é um homem tão dedicado.» «Dedica-se a mais do que à clínica», pensei, mas mantive a boca fechada. Quando voltamos para casa naquela noite, as meninas adormeceram no carro e o André conduziu em silêncio. Tentei ler a sua expressão, mas ele parecia perdido nos seus pensamentos. Perguntei-me se estaria a pensar nela, se estaria a desejar estar com ela, em vez de mim. Quando chegámos a casa, enquanto ele levava as meninas para a cama, fui ao carro e verifiquei novamente o GPS. O endereço em Oeiras apareceu mais uma vez inserido na sexta-feira à noite, quando ele me dissera que ia ficar até tarde, na clínica, para uma reunião de emergência. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Ia a Oeiras. Não sabia o que encontraria, mas precisava de ver aquele lugar com os meus próprios olhos. Aluguei um carro através de uma aplicação para que o André não notasse nada de estranho e dirigi-me à morada que encontrara no GPS. O prédio era moderno, com varandas de vidro e uma entrada com porteiro eletrónico. Estacionei do outro lado da rua e fiquei a observar durante 1 hora, sem saber bem o que é que espera ver. Talvez o André a chegar, talvez a tia Teresa, talvez nada. Mas então, vi algo que me fez agarrar o volante com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Uma mulher saiu do prédio e, embora estivesse de óculos de sol e um lenço na cabeça, reconheci-a imediatamente. Era a tia Teresa. E poucos minutos depois, o carro do André estacionou à frente do prédio. Ele saiu, olhou à volta rapidamente e entrou. Fiquei ali, paralisada, enquanto o mundo à minha volta parecia desmoronar-se. Não havia mais dúvidas. Não havia mais espaço para negação. Eles estavam juntos, e aquele apartamento era o lugar onde se encontravam. Quando voltei para casa, senti-me vazia, como se todo o ar tivesse sido sugado de mim. Mas também senti algo novo, uma determinação fria e dura. Não ia deixar que destruíssem a minha vida sem consequências. Ia descobrir cada detalhe, cada mentira, e quando tivesse tudo, ia garantir que pagassem por isso. Naquela noite, quando o André chegou a casa, sorri-lhe como se nada estivesse errado, mas por dentro estava planejando o próximo passo. E esse passo envolvia confrontar a tia Teresa. Não ainda, mas em breve, muito em breve. Os dias seguintes foram uma dança delicada de fingimento. Sorria para o André, preparava o jantar, ajudava as meninas com os trabalhos de casa, tudo enquanto carregava o peso da verdade como uma pedra no peito.
Cada vez que o via tocar no telemóvel, cada vez que ele saía para o trabalho mais cedo ou chegava mais tarde, eu sabia para onde ia, sabia com quem estava. E cada vez que a tia Teresa me enviava uma mensagem cheia de emojis de corações e palavras carinhosas, sentia uma raiva tão intensa que mal conseguia respirar. Mas a raiva era útil. Mantinha-me focada, mantinha-me a avançar. Decidi que precisava de mais do que apenas o endereço em Oeiras. Precisava de provas concretas, algo que pudesse mostrar ao André e à tia Teresa quando chegasse o momento do confronto. Algo que os fizesse enfrentar a realidade do que tinham feito. Na quinta-feira, aproveitei que o André estava na clínica e as meninas na escola para voltar ao apartamento em Oeiras. Dessa vez, levei uma câmera pequena que usava para os meus projetos de design gráfico. Não era exatamente uma detetive profissional, mas sabia que qualquer prova visual seria mais difícil de negar. Estacionei a uma distância segura, numa rua lateral com vista para a entrada do prédio. Durante 2 horas, não aconteceu nada. Apenas pessoas entrando e saindo, casais jovens, famílias, um carteiro. Estava quase desistindo quando vi o carro do André estacionar. Ele saiu, vestindo a sua jaqueta azul escura, aquela que eu lhe oferecera no último Natal, e caminhou rapidamente para a entrada. Digitou um código no porteiro eletrônico e desapareceu lá dentro. 10 minutos depois, a tia Teresa chegou. Estava diferente, mais arranjada do que o habitual, com um vestido elegante e o cabelo solto, algo que raramente fazia. Olhou ao redor antes de entrar, como se estivesse à procura de alguém que a pudesse reconhecer. O meu coração batia tão forte que pensei que poderia explodir, mas mantive a câmera firme, tirando fotos enquanto ela digitava o mesmo código e entrava no prédio. Tinha as provas. Fotos do André e da tia Teresa entrando no mesmo prédio com minutos de diferença. Não era suficiente para um tribunal, talvez, mas era suficiente para mim. E seria suficiente para os fazer enfrentar as consequências. Quando voltei para casa, passei as fotos para o meu portátil e guardei-as numa pasta protegida por palavra-passe. Depois, sentei e pensei no que faria a seguir. Confrontá-los era inevitável, mas quando e como? Queria que sentissem a mesma dor que eu sentia, a mesma traição. Mas também sabia que precisava proteger as meninas. Elas adoravam o pai e a tia Teresa. Como lhes explicaria isso? Como poderia destruir o mundo delas sem as magoar mais do que o necessário? Naquela noite, quando o André chegou à casa, sorri-lhe como se nada estivesse errado, mas por dentro estava planejando o próximo passo. O telemóvel dele ficou na mesa de centro. Era uma oportunidade. Não queria invadir a privacidade dele outra vez, mas precisava saber mais. Desbloqueei o telemóvel. A palavra-passe ainda era a data do nosso casamento, o que era quase cômico dado o contexto. E abri a aplicação de mensagens. Havia uma nova mensagem da tia Teresa, enviada há menos de 1 hora. Mal posso esperar por amanhã, amor. Mesma hora, mesmo lugar. O meu sangue gelou. Amanhã? Eles iam encontrar-se outra vez. E eu sabia exatamente onde. Não respondi à mensagem. Em vez disso, tirei uma captura de ecrã e guardei-a na minha pasta de provas. Depois, voltei a colocar o telemóvel onde o encontrara e fui para a cama, onde fingi estar dormindo quando o André se deitou ao meu lado. Na manhã de domingo, disse ao André que precisava ir ao escritório para terminar um projeto. Ele não questionou, apenas acenou e disse que levaria as meninas ao parque. Perfeito. Isso dava-me a liberdade que eu precisava. Voltei a Oeiras, desta vez com um plano mais claro. Estacionei num local diferente, mas com boa visibilidade do prédio, e esperei. Às 11 em ponto, o André apareceu. Depois, a tia Teresa. Tirei mais fotos, mas desta vez não me contentei em ficar no carro. Saí, mantendo-me a uma distância segura, e caminhei até a entrada do prédio. Não entrei,
mas anotei o número do apartamento que aparecia no porteiro eletrônico quando eles digitaram o código. Quando voltei para casa, senti uma estranha mistura de alívio e raiva. Tinha tudo o que precisava. Provas fotográficas, capturas de mensagens, o endereço do apartamento. Agora, só precisava decidir como e quando usá-las. Naquela noite, enquanto o André dormia ao meu lado, fiz uma promessa a mim mesma. Não ia deixar que essa traição definisse a minha vida. Ia enfrentá-los, mas ia fazê-lo à minha maneira. E quando o fizesse, eles iam desejar nunca terem começado este jogo. A semana passou como um borrão. Cada dia, uma batalha para manter a fachada de normalidade. Sorria para o André, beijava no ápice quando ele saía para o trabalho, lia histórias para as meninas antes de dormir. Mas por dentro, estava reunindo forças para o que viria a seguir. As provas que tinha, as fotos, as capturas de mensagens, o endereço em Oeiras estavam guardadas no meu portátil, numa pasta protegida que parecia pulsar com uma energia própria, como uma bomba à espera de ser detonada. Decidi que o confronto aconteceria no sábado. Era o dia em que o André normalmente dizia que tinha reuniões na clínica, mas eu sabia que era quando ele e a tia Teresa se encontravam no apartamento. Planejei tudo com cuidado. Liguei para o meu pai e pedi que levasse as meninas para passar o dia com ele e com a minha mãe. Disse-lhes que era para eu e o André termos um dia a sós. O que não era inteiramente mentira. Só que não seria o tipo de dia que eles imaginavam. Na sexta-feira à noite, enquanto o André estava no duche, voltei a verificar o telemóvel dele. Havia outra mensagem da tia Teresa. Amanhã às 11h. Mal posso esperar, amor. Mesma hora, mesmo lugar. A mesma frase. A mesma intimidade que me fazia querer gritar. Tirei mais uma captura de ecrã, adicionei à minha coleção de provas e preparei-me mentalmente para o dia seguinte. No sábado de manhã, disse ao André que ia ao mercado comprar coisas para o jantar. Ele acenou distraído, já planejando sua fuga para Oeiras. Quando as meninas partiram com o meu pai, senti um vazio na casa, mas também uma clareza. Era agora ou nunca. Dirigi-me ao apartamento em Oeiras, chegando por volta das 10h30. Estacionei a uma distância segura e esperei. A câmera na mão, o coração batendo como um tambor. Às 10h55, vi o carro do André aparecer. Ele estacionou, olhou ao redor como sempre fazia e entrou no prédio. 5 minutos depois, a tia Teresa chegou, com o mesmo lenço na cabeça e óculos de sol. Tirei fotos de ambos, mas desta vez não fiquei no carro. Saí, mantendo-me a uma distância segura, e caminhei até a entrada do prédio. Não entrei, mas anotei o número do apartamento que aparecia no porteiro eletrônico quando eles digitaram o código. Quando voltei para casa, senti uma estranha mistura de alívio e raiva. Tinha tudo o que precisava. Provas fotográficas, capturas de mensagens, o endereço do apartamento. Agora, só precisava decidir como e quando usá-las. Passaram-se 20 minutos. Meu telefone vibrou com uma mensagem do meu pai. As meninas estão ótimas. Tá tudo bem com você? Respondi com um breve sim, papá. Obrigada. E guardei o telemóvel. Era a hora. Toquei no interfone do apartamento que anotara, o mesmo que eles usavam. Ninguém respondeu imediatamente, mas continuei a tocar, insistente. Finalmente ouvi a voz da tia Teresa, hesitante. Quem é? Joana, disse, mantendo a voz firme. Precisamos de falar. Houve um silêncio longo, tão longo que pensei que ela não poderia abrir a porta. Mas então o interfone zumbou e a porta do prédio abriu-se. Subi as escadas até o 3º andar, cada degrau um passo em direção ao inevitável.
Quando cheguei na porta do apartamento, ela estava entreaberta. Empurrei-a e entrei. O André estava sentado no sofá, o rosto pálido, os olhos arregalados. A tia Teresa estava de pé perto da janela, os braços cruzados, o lenço agora na mesa ao lado dela. Nenhum dos dois disse uma palavra enquanto eu entrava, a pasta de provas na mão. Joana, o que estás aqui a fazer? Perguntou o André, a voz trêmula, tentando soar calmo. Você sabe exatamente por quê. Respondi, colocando a pasta na mesa de centro entre nós. Queres que eu abra isso ou sabe o que está aqui dentro? A tia Teresa deu um passo à frente, a expressão uma mistura de culpa e desafio. Joana, querida, você está tirando conclusões precipitadas. Não é o que você pensa. Não é o que eu penso? Repeti, a minha voz subindo apesar do meu esforço para me controlar. Eu ouvi sua voz ao telefone, tia Teresa. Amo-te tanto, minha vida. Lembra-se? E essas fotos, essas mensagens, esses registros telefônicos, você acha que eu sou estúpida? O André levantou-se, as mãos erguidas como se estivesse tentando acalmar um animal selvagem. Joana, por favor, vamos falar disso com calma. Calma, quase a rir, mas o som saiu mais como um soluço. Há quanto tempo, André? Há quanto tempo estão a fazer isto? Meses? Anos? Ele abriu a boca, mas não saiu nada. A tia Teresa, no entanto, falou. Joana, não queríamos magoar-te. Aconteceu, não planearmos isto. Aconteceu. Virei-me para ela, a raiva a queimar-me por dentro. Tu és a minha tia, Teresa. Cuidaste de mim quando eu era criança. Como pudeste fazer isto? Como pudeste sentar-te à minha mesa, brincar com as minhas filhas, olhar-me nos olhos e mentir? Ela desviou o olhar, as lágrimas a começar a formar-se nos seus olhos, mas eu não sentia pena, não podia sentir pena. E tu? Virei-me para o André. Juraste amar-me, respeitar-me? És o pai das minhas filhas. Como pudeste? Eu não sei, disse ele, a voz quase um sussurro. Amo-te, Joana, sempre te amei, mas o quê? Interrompi. Achaste que podias ter as duas? Que podias viver esta mentira e eu nunca descobriria? Ele não respondeu. Não precisava. A verdade estava escrita no seu rosto, na forma como os seus ombros caíram, na forma como evitou o meu olhar. Abri a pasta e espalhei as provas na mesa. Fotos, mensagens, tudo. Isto é o que vocês fizeram. Isto é o que destruíram. 11 anos de casamento. Uma família. E para quê? A tia Teresa tentou falar novamente, mas levantei a mão. Não quero ouvir as tuas desculpas. Quero que saias da minha vida. E tu? Olhei para o André. Vamos falar sobre o que acontece a seguir, mas não aqui, não agora. Virei-me para sair, mas parei na porta. As meninas nunca mais te vão ver da mesma forma, Teresa. E tu, André? Vais ter de explicar-lhes porquê. Espero que estejam prontos para isso. Saí do apartamento, deixando-os em silêncio. Enquanto descia as escadas, senti uma estranha mistura de alívio e devastação. Tinha feito o que precisava de fazer, mas a verdadeira batalha, reconstruir a minha vida, proteger as minhas filhas, encontrar uma forma de seguir em frente, estava apenas a começar. As semanas seguintes ao confronto foram um turvolinho de emoções e decisões difíceis. Voltei para casa, depois de deixar o André e a tia Teresa naquele apartamento em Oeiras. Mas a casa, que outrora fora o meu refúgio, agora parecia um museu de memórias quebradas. Cada canto, cada objeto, o tapete persa, as fotos de família na lareira, até o pano da cozinha, com cactos, era um lembrete do que perdera. Decidi que o André tinha de sair. Não podia partilhar o mesmo espaço com ele, não depois de tudo. Numa conversa tensa, mas surpreendentemente calma, disse-lhe que necessitava de tempo e espaço para pensar no que viria a seguir. Ele não discutiu. Talvez a culpa finalmente o tinha alcançado. Mudou-se para um pequeno apartamento alugado, perto da clínica veterinária, e combinámos uma rotina para que ele visse as meninas sem causar demasiada perturbação nas suas vidas. Contar às meninas foi a parte mais difícil.
Sentei-me com elas na sala, com a Inês e a Rita aninhadas contra mim no sofá, e expliquei, da forma mais suave possível, que o papai e eu estávamos a passar por um momento difícil e que ele ia viver noutro sítio por enquanto. Não mencionei a tia Teresa, ainda não. Elas eram demasiado novas, demasiado inocentes para carregar esse peso. Mas a Inês, sempre tão perspicaz, olhou-me com aqueles olhos grandes e perguntou: Mamã, fizemos alguma coisa de errado? Quase me parti ali mesmo. Não, minhas queridas, disse, abraçando-as com força. Isto é entre os adultos. Vocês são perfeitas e nós amamo-nos mais do que tudo. Elas choraram e eu chorei com elas, mas prometi-lhes que faríamos tudo para que se sentissem seguras e amadas. E mantive essa promessa. Inscrevi-as no Chuzinho Conselho Infantil para que tivessem um espaço seguro para expressar os seus sentimentos. Contratei uma babysitter para me ajudar nas tardes mais ocupadas, para que pudesse focar-me no meu trabalho e manter alguma normalidade para elas. Quanto à tia Teresa, cortei todo o contacto. Não atendia chamadas dela, não respondia às mensagens. Ela tentou visitar uma vez, aparecendo à nossa porta com um tabuleiro de pastéis de nata, como se isso pudesse consertar alguma coisa. Fechei a porta na cara dela sem dizer uma palavra. Não estava pronta para a ouvir e talvez nunca o estivesse. A traição dela era mais profunda do que a do André. Ele partira o meu coração, mas ela partira a minha confiança na família, na ideia de que havia pessoas em que podia sempre contar. O meu pai ficou devastado quando lhe contei tudo. Ele próprio confrontou a tia Teresa e, segundo ele, ela chorou, pediu-se perdão, tentou explicar que não era suposto acontecer, mas o meu pai, sempre leal, disse-lhe que ela já não era bem-vinda na nossa família. A minha mãe, mais suave, tentou mediar, mas até ela acabou por se afastar da irmã. A tia Teresa tornou-se uma sombra, alguém que outrora fora ao centro das nossas reuniões familiares, mas que agora era já só uma memória dolorosa. Com o tempo, comecei a reconstruir a minha vida. Voltei a focar-me no meu trabalho de design gráfico, aceitando novos projetos que me desafiavam e me davam um propósito. Inscrevi-me em aulas de yoga, algo que sempre quisera experimentar, mas nunca tinha tido tempo. As meninas e eu começámos novas tradições, noites de cinema às sextas-feiras, passeios ao fim de semana pela Serra da Arrábida, onde corríamos pelas trilhas e ríamos como não fazíamos há meses. O André e eu começámos a falar sobre o divórcio. Não era uma decisão fácil, mas era necessária. Ele pediu desculpas várias vezes, mas as palavras soavam ocas. Talvez ele realmente se arrependesse, mas o amor que eu tinha sentido por ele tinha sido corroído pela traição. Não podia voltar atrás. Não queria. Um dia, cerca de 3 meses depois do confronto, recebi uma carta da tia Teresa. Era longa, escrita à mão, cheia de remorsos e pedidos de perdão. Dizia que nunca queria magoar-me, que o que aconteceu com o André fora um erro, um momento de fraqueza que se transformou em algo mais. Pedia para me encontrar, para falar, para tentar reparar o que destruiu. Li a carta uma vez, depois queimei-a no quintal. Não havia nada que ela pudesse dizer que apagasse a dor. Talvez um dia eu conseguisse perdoá-la, mas não agora. Agora precisava de me proteger, de proteger as minhas filhas e de construir uma vida nova a partir dos destroços. Numa tarde de verão, quando as meninas brincavam no parque e eu as observava, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não era perfeita e ainda havia dias em que a dor voltava, aguda e cruel, mas estava a aprender a viver com ela, a transformá-la em força. Tinha desmontado o meu casamento peça por peça, exatamente como o meu pai me ensinara, e agora estava a construir algo novo, algo meu. Olhei para as minhas filhas, a rir enquanto corriam pelo relvão, e sorri. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em meses senti que podia enfrentá-lo. Não como a mulher que fora, mas como a mulher que estava a me tornar mais forte, mais sábia e pronta para tudo o que viesse a seguir.